Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo aqui eu vou passar. É um vídeo completão, né? É um compilado completão. Que é o seguinte: vou passar resultados tanto da quinta, da quarta e até da terça-feira. E também o Mercadão da Bola, né? Eu vou começar pelos resultados e por um jogo que acabou que não teve seu término. Pela Libertadores, esse jogo que aconteceu na última quinta-feira, né? Vamos lá? Colo-Colo 0, Fortaleza 0. Beleza? Esse jogo que acabou 25 minutos antes do término oficial. Por que acabou 25 minutos antes? Uma invasão da torcida do Colo-Colo no gramado do estádio do Colo-Colo. O jogo aconteceu lá no Chile, na casa do Colo-Colo, estava 0-0. E a invasão teria sido, gente, pelo fato de dois torcedores, duas pessoas do Colo-Colo, terem morrido atropelados por uma viatura da polícia fora do estádio. E a torcida teria se revoltado por isso e teria quebrado o vidro lá que separa, né, os torcedores do campo e teria invadido o campo. A equipe do Fortaleza foi-se embora para o vestiário. Bom, houve toda uma situação. Segundo informações, a Conmebol teria mandado tirar os jogadores não, todos os torcedores, né? A organização do clube, melhor colocando, o Colo-Colo, teria tirado todos os torcedores do estádio e a Conmebol teria pedido para os clubes voltarem para campo, mas os clubes não quiseram voltar e por isso a partida foi cancelada, gente, tá? Bom, em princípio, pelo que eu entendi, 0-0 o placar do jogo e um ponto para cada, né? Vamos ver se será computado. Mas houve toda essa confusão nesse jogo aqui, Colo-Colo 0, Fortaleza 0, pela Copa Libertadores, segunda rodada, beleza? Vamos para os outros resultados pela Libertadores? Vamos lá, gente. Lembrando, gente, que eu vou dar uma preferida aqui, como é que eu posso dizer para os amigos? Uma exclusividade, né, para os resultados dos brasileiros, tá? A Copa Libertadores, é lógico que eu vou passar também o resultado do River Plate, né, da LDU, aqui também, outros clubes da Libertadores que estão disputando nessa edição. Beleza? Mas o Flamengo, por exemplo, perdeu aqui para o Central Córdoba por 2-1, né? Detalhe, gente, foi a primeira vitória do Central Córdoba na atual edição da Libertadores. Claro, são 2 rodadas apenas. E, lógico, né? A primeira vitória do Central Córdoba no Brasil contra o Flamengo, né? E a primeira vitória do Central Córdoba no Maracanã. E a invencibilidade do Felipe Luiz, né? Treinador do Flamengo, que, se muito me engano, gente, eram de mais de 20 jogos. Bom, não tenho aqui o dado completo, eu posso trazer isso depois. Mas é de muitos jogos sem perder. A invencibilidade do treinador foi realmente para o espaço, né? Central Córdoba 2, Flamengo 1, Copa Libertadores da América. Vamos lá, gente. Outro resultado de brasileiro na Libertadores foi Botafogo 2, Carabobo 0. O Botafogo consegue sua primeira vitória em 2 rodadas na Copa Libertadores da América. Bom, gente, mais um resultado pela Copa Libertadores aqui. O Internacional venceu o Nacional de Medellín, ou Atlético Nacional da Colômbia, pelo placar de 3-0. Internacional 3, Nacional de Medellín 0, Copa Libertadores da América. Bom, gente, mais um resultado pela Copa Libertadores, no caso dos brasileiros. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, Copa Libertadores da América. Vamos lá, gente. Alianza Lima do Peru 2, São Paulo 2, Copa Libertadores da América. Bom, gente, o Bahia venceu aqui o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, hein? Por 1-0. Bahia 1, Nacional do Uruguai 0. Detalhe, gente, quem marcou o gol do Bahia nessa vitória por 1-0 foi o Eric Pulga,
atacante que veio do Ceará, atacante que jamais havia disputado uma Libertadores, né? Está disputando, se muito me engano, não, pelo que de fato saiu na reportagem, sua primeira Série A de Campeonato Brasileiro. E o Eric Pulga, esse atacante, marcou, né, o gol da vitória do Bahia, lá no Uruguai, contra o Nacional, pela Libertadores, por 1-0. Primeira vitória do Bahia, né? Na atual edição da Libertadores. Lembrando que na primeira rodada o Bahia empatou por 1-1 no seu jogo contra o Internacional. Repetindo, Bahia 1, Nacional do Uruguai 0, Copa Libertadores da América. Vamos lá, galera. Aqui passando mais resultados pela Libertadores, mas agora de outros clubes, né? Vou dar uma preferência aqui para a LDU, do grupo do Flamengo, que venceu o Deportivo Táchira por 2-0 e tirou o Flamengo, né, da segunda posição, empurrando para a terceira nesse grupo aqui da Libertadores. LDU 2, Deportivo Táchira 0. E também aqui para o River Plate, né? O River Plate que empatou aqui com o time aqui do... Vou dar uma checada, gente, com quem que o River Plate empatou, né? Vou dar uma checada nesse jogo aqui. Bom, gente, River Plate 0, Barcelona de Guayaquil também 0, Copa Libertadores da América. Vamos agora para a Copa Sul-Americana e os resultados. Vamos lá, gente, Copa Sul-Americana, Corinthians 1, América de Cali também 1. Copa Sul-Americana, né? Corinthians que não tá bem na Copa Sul-Americana não, tá certo, gente? Conseguiu apenas seu primeiro ponto na atual edição da Copa Sul-Americana, né? Já que na primeira rodada perdeu para o Huracan dentro de casa. Então, o Corinthians aí consegue seu primeiro ponto. Corinthians 1, América de Cali também 1, Copa Sul-Americana. Enquanto isso, né, gente? No caso do Atlético Mineiro, esse apenas empatou na primeira rodada lá com o Cienciano, mas nessa segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro fez farra e folia. Deportes Iquique, pelo que estou lembrado, eu acho que é do Chile ou do Equador. Bom, não vou me arriscar aqui. Não vou me arriscar, não. Então, Deportes Iquique, 0-4 para o Atlético Mineiro. Beleza? Copa Sul-Americana. Gente, para o Cruzeiro fica aquela situação, né? Que fase. O Mushuki Rona, do Equador, venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1, né? Mushuki Rona 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro tá numa fase complicada, gente. Pelo menos na Copa Sul-Americana, são 2 derrotas consecutivas nas 2 primeiras rodadas da competição. É isso aí. Bom, gente, o Vitória da Bahia, né? Foi jogar na Argentina, lá contra o Defensa e Justiça, pela Copa Sul-Americana, e empatou por 0-0. Considero um bom resultado, em função de que foi fora de casa, na Argentina, contra o Defensa e Justiça, que os brasileiros sabem bem que não é um adversário muito fácil de se enfrentar, principalmente lá. Defensa e Justiça 0, Vitória também 0, Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente. O Fluminense é outro brasileiro aqui que fez farra e folia, hein? Lá na Copa Sul-Americana, no meio de semana. Venceu o Gualberto Villarroel São José. É um nome realmente bem grande. Mas o Fluminense venceu esse time pelo placar de 5-0. Fluminense 5, San José 0. Vamos colocar assim, né? Copa Sul-Americana. Bom, gente, o Vasco da Gama é outro brasileiro que venceu, hein? Apertado, mas venceu. Academia Puerto Cabello 0, Vasco 1, Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente. O Grêmio venceu o Atlético Grau por 2-0. Copa Sul-Americana
também aqui. O detalhe é que enquanto o Cruzeiro, por exemplo, vem de 2 derrotas consecutivas na Copa Sul-Americana, nas 2 primeiras rodadas, o Grêmio, pelo contrário, vem de 2 vitórias consecutivas nas 2 primeiras rodadas de Copa Sul-Americana. É isso aí, gente. Bom, destacando aqui, gente, um adversário do grupo do Atlético Mineiro, o Cienciano, né? Que empatou com o Galo na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Nessa segunda, empatou com Caracas em 2-2. Cienciano 2, Caracas 2. Destacando aqui também, grupo do Corinthians, o Huracan venceu sua segunda partida consecutiva. Na Copa Sul-Americana, venceu o Corinthians na primeira rodada e venceu em casa o Racing de Montevidéu, o Racing do Uruguai, pelo placar de 5-0. Huracan 5, Racing de Montevidéu 0. Copa Sul-Americana. Vamos agora para outros campeonatos que tivemos. Vamos lá, galera. Falando aqui de uma final, né? Que foi definida. A Colômbia venceu a Venezuela por 5-1. O Brasil venceu o Chile por 1-0. Gol aqui do Del, atacante que pertence ao Bahia. Com esses resultados, Brasil e Colômbia vão fazer a final do Sul-Americano de Seleções, categoria Sub-17. Beleza? Brasil e Colômbia, portanto, a final da competição. Beleza? A final, inclusive, já será amanhã, né? Estamos na sexta-feira, então será no sábado, às 9 horas da noite. Beleza? Final do Sul-Americano Sub-17, Brasil e Colômbia. Vamos lá, gente. Tivemos também o primeiro jogo da final da Copa Verde. Beleza? E Paysandu e Goiás ficaram no empate em 0-0. A grande final dessa competição será no próximo dia 23 de abril. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Série A, Campeonato Brasileiro Sub-20, Atlético Paranaense 1, Juventude 1, Bahia 5, Vasco da Gama 1. Série B, Campeonato Brasileiro Sub-20, Sport 1, 0 para o CRB de Alagoas. Gol aqui do jogador Samuel. Beleza? Beleza, gente? Então, repetindo, Sport 1, CRB 0, lá no Rei Pelé em Maceió, Campeonato Brasileiro Sub-20, Série B, gol marcado pelo Samuel, beleza? Vamos em frente com outros resultados. Vamos lá, gente, Campeonato Rondoniense, o Ji-Paraná perdeu para o Guaporé por 2-1. Campeonato Rondoniense, Campeonato Amapaense, Oratório 2, Santos do Amapá 0, Campeonato Amapaense. Vamos lá, gente, semifinais, ou melhor, quartas de finais, aqui da Liga dos Campeões da CONCACAF. Já temos as semifinais definidas dessa competição. O Los Angeles Galaxy venceu o Inter Miami no primeiro jogo por 1-0 e no segundo jogo, Inter Miami 3-1, inclusive com 2 gols do Messi. Inter Miami na semifinal da Liga dos Campeões da CONCACAF. O Cruz Azul empatou com o América do México no primeiro jogo e venceu no segundo jogo por 2-1. O Cruz Azul do México também vai à semifinal da Liga dos Campeões da CONCACAF. Cruz Azul e Tigres do México, um confronto mexicano, em uma semifinal da Liga dos Campeões da CONCACAF. E no outro lado, o Vancouver, pelo que eu entendi, do Canadá, vai encarar o Inter Miami, beleza? Então são as semifinais aí da Liga dos Campeões da CONCACAF. Vamos lá, gente, mais um resultado aqui. Central de Caruaru 2, Asa de Arapiraca 0.
amistoso preparatório para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, também aqui, Brasil 2, Estados Unidos 1, amistoso futebol feminino. O Brasil, gente, não vencia os Estados Unidos há muitos anos, nem mesmo em amistoso, tá? E venceu de virada por 2-1. Brasil 2, Estados Unidos 1, futebol feminino. Vamos lá, gente, quartas de final, jogos de ida, Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá para os resultados? PSG 3, Aston Villa 1. O PSG pode perder até por um gol de diferença no jogo da volta, que será na Inglaterra, que mesmo assim se classifica para a semifinal da Liga dos Campeões. O Aston Villa tem que vencer por 2 gols de diferença para levar para o penal, seja lá por qual placar for, tem que ser com 2 gols de diferença, e por 3 gols de diferença para passar no tempo regulamentar. Então, PSG 3, Aston Villa 1. Arsenal 3, Real Madrid 0. Bom, o Real Madrid aqui tem que vencer dentro de casa no jogo da volta por 3-0 para levar para os pênaltis ou por uma diferença de 3 gols, né? Seja lá por qual placar for, ou por 4 gols de diferença para passar para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. No caso do Arsenal, o Arsenal pode perder até por 2 gols de diferença, repito, o Arsenal pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim se classifica para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Aqui também, Inter de Milão 2, Bayern de Munique 1. O jogo foi na Alemanha. Com esse resultado, a Inter de Milão, que vai fazer seu próximo jogo contra o Bayern dentro de casa, pode empatar por qualquer placar, que se classifica também para a semi da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique tem que vencer por um gol de diferença para levar para o penal, ou melhor, para a prorrogação e depois para o penal, que tem, né? Eu vou contar isso daqui a pouco. E por 2 gols de diferença para passar direto. Só assim o Bayern de Munique passa para a semi da Liga dos Campeões. Inter de Milão 2, Bayern de Munique 1. O outro jogo aqui, Barcelona 4, Borussia Dortmund 0. O jogo foi na casa do Barcelona. O Barcelona tem a vantagem de poder perder até por 3 gols de diferença, que se classifica. O próximo jogo é na casa do Borussia. O Borussia, se fizer 4 gols de diferença, leva o jogo para os pênaltis. E se o Borussia fizer 5 gols de diferença, passa para a semifinal da Liga dos Campeões de forma direta. Mas placar do jogo de ida, Barcelona 4, Borussia Dortmund 0. Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente. Placar dos jogos de ida pelas quartas de final da Liga Europa. 0-0 aqui para Atlético Bilbao e Glasgow Rangers. Bodo Glimt da Noruega 2, Lazio 0. Lyon 2, Manchester United 2 e Tottenham 1, Eintracht Frankfurt também 1. Jogos das quartas de final, jogos de ida da Liga Europa. Bom, gente, só passando aí, né, que todos esses jogos que eu passei da Liga dos Campeões, lembrando, como eu falei, né, se os times que largaram atrás, que perderam os jogos de ida, fizerem os placares aí, 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, empatarem no agregado, no saldo de gols, o jogo irá primeiramente para prorrogação e, persistindo o placar, só assim irá para os pênaltis, beleza? Então essa é a Liga dos Campeões da Europa, gente. Bom, vamos lá, gente, resultados das quartas de final também, jogos de ida da Conference League. O Axisna perdeu por 2-0 para o Betis, beleza? O Djurgården perdeu por 1-0 aqui para o Rapid Viena. A Fiorentina venceu o Celje por 2-1. E o Chelsea, da Inglaterra, venceu o Legia Varsóvia, da Polônia, pelo placar de 3-0.
Aqui, quartas de final, Conference League e jogos de ida. Bom, gente, como prometido, Mercadão da Bola agora, né? Vamos embora, depois de passar os resultados. O volante Rodrigo, do Maringá, fechou com Fortaleza por 5 milhões. Beleza? Em definitivo. O jogador Tauan, pelo que eu entendi, é um volante, fechou com o Central de Caruaru para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O CRB de Alagoas contratou por empréstimo o atacante Breno Herculano, do Goiás. E daqui a pouco tem mais 2 contratações do CRB também, viu, gente? Os clubes contratando aí, hein? Vamos lá. Bom, gente, por empréstimo, o Botafogo deve estar fechando nos próximos dias a contratação de Naves, zagueiro que chega do Palmeiras. As negociações estão avançando, né? Bom, aqui também vamos ver essa notícia. Passa daqui a pouco. Vamos lá, gente. Tiaguinho, Vinícius Popó, Léo Passos, Thiago Moraes e Bruno Silva. Contratações do Ituano para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o treinador italiano Fábio Cannavaro foi demitido do Dinamo Zagreb da Croácia. Beleza? Vamos a outras situações. Bom, gente, o atacante Stuart. Esse jogador aqui fechou com Glória de Vacaria para as divisões inferiores do Campeonato Gaúcho. O volante Ítalo, cria da base do Sport. Estava no Maguari, aqui em Pernambuco, e vai jogar agora no Manauara, a Série D do Campeonato Brasileiro. Goleiro Andrei, mais novo reforço do Guarani, lá de São Paulo, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o Remo contratou por empréstimo com opção de compra o atacante PH, do Santa Rosa. Beleza? Uma outra situação aqui também. Jogador saindo do Fortaleza, gente. O volante português Pedro Augusto está saindo do Fortaleza e o Juventude tem interesse no jogador. Bom, gente, falei que ia ter mais contratações do CRB e o jogador Gazão e também o atacante Douglas Baggio são mais 2 contratações do CRB para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Gustavo Xuxa, atacante, fechou com Floresta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o jogador brasileiro naturalizado chinês já há algum tempo, o Elkerson, devido a lesões, ele se aposentou do futebol. Ele chegou a jogar pela seleção chinesa, aqui no Brasil jogou por vários clubes, e o Elkerson se aposentou do futebol. Essa é a informação. O atacante Robinho, que já passou pelo Náutico, foi contratado pelo Itabaiana de Sergipe para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Goiás dispensou o atacante Regis, ou meio atacante Regis, que já passou pelo Sport, Chapecoense, se muito me engano, pelo Joinville também. E o Regis, pelo Corinthians também. O Regis chegou a passar, tá? Vale dizer. Então, esse jogador foi dispensado pelo Goiás, está livre no mercado. É um meia atacante, beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, valeu!